Olá pessoal, meu nome é Yasmin Carvalho, sou enfermeira, pós-graduada em saúde pública com ênfase em saúde da família, pós-graduanda em enfermagem do trabalho, urgência e emergência. Hoje vamos falar um pouco sobre primeiros socorros. Então, o que são os primeiros socorros? São as intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após um acidente ou mal súbito. Os primeiros socorros referem-se ao atendimento temporário e imediato de uma pessoa que está ferida ou adoeceu repentinamente. O socorro tem de ser prestado sempre que a vítima não tem condições de cuidar de si própria, recebendo um primeiro atendimento e logo acionando-se o atendimento especializado. Então, você vai dar o primeiro socorros àquela pessoa e também vai acionar o serviço de urgência e emergência para dar continuidade aos socorros. Qualquer pessoa treinada poderá prestar os primeiros socorros, conduzindo-se com serenidade, compreensão e confiança. Lembramos que a função de quem está fazendo o socorro é contactar o serviço de urgência e emergência, que pode ser o 193, que é do Corpo de Bombeiros, ou o 192, que é do serviço do SAMU. Fazer o que deve ser feito no momento certo, a fim de salvar uma vida e prevenir danos. Manter o acidentado vivo até a chegada deste atendimento. Manter a calma e a serenidade frente à situação, inspirando confiança, tanto para si como confiança para aquela pessoa que precisa dos primeiros socorros. Aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado. Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente, evitando assim causar o chamado segundo trauma. Ou seja, muitas vezes as pessoas não querem esperar o primeiro socorro, uma pessoa habilitada a prestar aqueles primeiros socorros àquela vítima. Então acabam manuseando de forma errada, e isso aí pode gerar mais trauma àquela pessoa. Ser o elo de ligação das informações para o serviço de atendimento emergencial, ou seja, você que está ali prestando os primeiros socorros, você vai fazer a ligação para o 192, que no caso é o SAMU, e eles vão fazer o elo de ligação entre você e o serviço para saber como está aquela vítima. Agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Você só vai aonde você sabe, aonde você tem conhecimento específico para ajudar aquela vítima. Então, os 10 mandamentos do socorrista. Mantenha a calma sempre. Tenha em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando o socorro. Você é a prioridade. Tanto você como os seus companheiros socorristas e como os transeuntes. E pode ser contraditório, mas a vítima fica aí em segundo lugar. Não é que ela não é menos importante, mas é para não gerar novas vítimas. Então você é a prioridade, o socorrista. Ao prestar socorro, é fundamental ligar o atendimento pré-hospital de imediato ao chegar no local do acidente. Como eu já falei, 193 ou 192, pode identificar. Sempre verifique se há riscos no local para você e sua equipe antes de agir no acidente. Mantenha sempre o bom senso, mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos, porque sabemos que, principalmente em acidentes de trânsito, tem muitos curiosos, muitas pessoas que acabam atrapalhando você, mas você pode fazer com que elas lhe ajudem, tipo sinalizar a via, informar como foi o acidente, procurar familiares e assim por diante. Evite manobras intempestivas. Em caso de múltiplas vítimas, dê preferência àquelas que correm maior risco de vida, como, por exemplo, vítimas em parada cardiorrespiratória ou que esteja sangrando muito. Seja socorrista e não herói. Lembre-se do segundo mandamento, que a prioridade é o socorrista. Então, os primeiros socorros e as lesões. Esse daqui é o ABCDE da vida, que foi atualizado agora recentemente, que agora é o XABCDE. Como, professor? O X, que vai ser hemorragias sangrantes graves, principalmente hemorragias externas, que são as maiores causas de morte. O A, que é a abertura de vias aéreas.
O B, ventilação e respiração. O C, circulação. O D, o nível de consciência daquele paciente. E o E, exposição e controle de hipotermia. Logo mais, vamos ver detalhadamente cada etapa do XABCDE. Na prestação dos primeiros socorros, convém observar: o local é seguro ou perigoso? Oferece risco a mim e aos meus outros companheiros, outros socorristas? É perto ou longe do atendimento hospitalar? Eu consigo salvar, eu consigo prestar os primeiros socorros sozinho àquele paciente? O acidentado está consciente, está responsivo, respira? Ou tentando lhe dizer algo, tipo, cadê a minha mãe? Cadê a outra pessoa que estava comigo na hora do acidente? Então, tudo isso a gente tem que estar verificando e ficar atento aos sinais e sintomas do paciente. Os curiosos, como eu já falei, escute o que dizem, peça ajuda, afaste os que estiverem incomodando. O agente causador: caiu algo sobre o paciente? Foi alguma explosão? Foi perto de um posto de combustível? Os ferimentos: o acidentado está caído numa posição anormal, com o braço torto ou com a perna torta, que pode ser alguns sinais de fraturas. Os sintomas: o socorrista deve apurar os seus sentidos, de modo a poder ver, ouvir e cheirar. É muito importante esse ver, ouvir e cheirar. Ver: você pode estar vendo que o paciente está com alguma deformidade no braço, que pode ser fratura interna, fratura fechada no caso. Ou ouvir algum barulho da respiração, que pode estar sendo uma respiração ruidosa, ou ruídos ou algo do tipo. O cheirar: é importante, se foi uma vítima de acidente de trânsito, você conseguiu identificar que aquele paciente está alcoolizado? Então, porque você sentiu o cheiro de bebida alcoólica. Devemos verificar naquele paciente pele fria, pegajosa ou quente, os olhos embaçados, pupilas dilatadas, a face pálida ou avermelhada, os lábios cianóticos ou hipocorados, cianóticos aqueles lábios azulados e hipocorados bem esbranquiçados, o pulso rápido e fraco, a respiração ofegante e quase inexistente. Quanto ao nível de consciência da vítima, devemos verificar se ele está acordado, se ele fala, se ele sente dor, se ele está inconsciente ou consciente, orientado. A entrevista: se tiver como, fazer a entrevista no local do acidente. Você pode perguntar às pessoas que viram como foi o acidente, se ele estava sozinho no momento e etc. Os sinais vitais: ver, ouvir e sentir, como eu já falei no slide anterior, que veja se a vítima está agitada ou se está muito calma, se está consciente, se está desorientada, se ela usa os movimentos de batimento de asa do nariz ou a da musculatura acessória, né? Porque aí já é um caso que o paciente está com dispneia, ou seja, com falta de ar ou com alguma obstrução de vias aéreas. Ouça, para assegurar se há ruídos aéreos estranhos nessa respiração, como eu já falei. Sinta o calor e a umidade proporcionados pela respiração da vítima. Sinais vitais são indicativos do funcionamento normal do organismo. Como todos sabemos quais são os sinais vitais, né, de um indivíduo, então, o pulso. Vamos verificar esse pulso dele. É um pulso, digamos assim, de acordo com a literatura, normal. Algumas literaturas falam de 70 a 100, 80 a 100 batimentos por minuto. A respiração está ofegante, está apneico, está dispneico, está uma respiração de 14 a 20 RPM. A pressão arterial é uma pressão arterial adequada, de acordo com a Associação Brasileira de Cardiologistas, 12/8. A temperatura corporal, com a ajuda de um termômetro, você pode verificar a temperatura daquele paciente que está ali precisando dos primeiros socorros, né? Para evitar casos de hipotermia. O nível de consciência: está consciente, está em alerta, está acordado. A avaliação das pupilas é muito importante, né? A avaliação pupilar, que a gente pode ver se as pupilas estão dilatadas, estão isocóricas ou anisocóricas, e a cor da pele, se está cianótica ou hipocorada, ou até avermelhada em alguns casos.
Devemos fazer também o exame céfalo-caudal, ou seja, da cabeça aos pés. Uma vez verificados os sinais vitais, o socorrista deve proceder a um exame minucioso do acidentado, literalmente da cabeça aos pés. Neste exame, olhe para possíveis descolorações da pele, deformidades, penetração de algum objeto penetrou na hora do acidente, ferimentos, e qualquer movimento anormal do tórax, que é muito importante, essa região por causa da respiração. Ouça mudanças no ritmo da respiração, como eu já falei, sons estranhos como ruídos, sibilos ao respirar e ruídos de ossos quebrados. Cheire odores estranhos vindos do corpo do paciente, hálito e roupas. Se for um paciente com emergência clínica, um paciente diabético que por alguma causa chegou no agravo de cetoacitose diabética. Então, quando você for socorrer esse paciente, o hálito dele vai estar um hálito de cetona. Então, é perceptível na hora que aquele paciente está em cetoacidose diabética. Sinta as deformações, flacidez, pulsações, endurecimentos ou maciez anormais, espasmos e temperatura da pele. Transporte do acidentado. Como é que eu vou transportar esse acidentado num local que é difícil acesso, de chegada até do SAMU ou do serviço de urgência? Conceito de transporte. Remoção da vítima de um local perigoso para um seguro. E deve ser feito por pessoas treinadas e em algumas situações com equipamentos especiais. Indicações: vítimas inconscientes, vítimas com queimaduras, grandes, hemorrágicos, envenenados, chocados, vítimas sob suspeita de fraturas. Os cuidados: tem que verificar o que é mais grave no momento, né? Observar os sinais vitais, controlar a hemorragia, imobilizar se houver suspeita de fratura, e se tiver hemorragia, devemos fazer os torniquetes para esse paciente não morrer de hemorragia, evitar ou controlar estado de choque, manter o corpo da vítima em linha reta, cada parte do corpo deve ser apoiada, principalmente a coluna cervical, né, com a imobilização do colar cervical. Todo paciente suspeito de trauma, ele tem suspeita de lesão na coluna, caso isso prove ao contrário, né? Mas todo paciente vítima de acidente de trânsito ou de trauma tem lesão na coluna. Então, por isso, devemos imobilizar a coluna com um colar cervical. Então, os tipos de transporte. O de apoio, né? Que se utiliza dois socorristas, auxilia na locomoção, pode ser com um ou dois socorristas, para longas distâncias, indicado para casos de luxações, entorses, fraturas. O tipo de transporte lua de mel, que é só um socorrista que vai apoiando aquela vítima, né? Faz cigarrando a vítima como noivos para longas distâncias, indicado para transporte de pessoas inconscientes, sem suspeita de lesão da coluna. O pegada pelas extremidades, também precisa de dois socorristas, né? Um pega pelas costas da vítima, né? E o outro pega nas pernas. O de arrasto, para curtas distâncias. Há várias formas de transporte de arrasto, como usando lençol ou pelos braços. Nesse de arrasto, você consegue sozinho socorrer a vítima, mas tem que ter bastante cuidado para manter esse paciente em linha reta, para não ocasionar lesões na coluna. O de cadeira faz-se com a vítima sentada numa cadeira e deve ser realizado por duas pessoas. O em bloco precisa de 3 socorristas, um fica na parte da cabeça do paciente, um no tórax e o outro nas pernas, o paciente bem imobilizado mesmo. A pegada larga, os socorristas seguram os antebraços um do outro, a vítima cai sobre os braços dos socorristas, os braços da vítima deverão passar por trás do pescoço dos socorristas. Essa pegada larga é aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, da cadeirinha, então é bem interessante. Então, portanto, qualquer pessoa treinada poderá prestar os primeiros socorros, conduzindo o atendimento com serenidade, compreensão e confiança. Socorrer alguém é mais do que uma habilidade, é um ato de cidadania e solidariedade. E até a próxima aula.